Eita, cabelo rebelde! Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começando mais uma live. Hoje sabadão, não fui viajar. Na verdade, hoje eu tirei o dia para turistar aqui em Belo Horizonte. Fui ao museu ver uma exposição sobre a temática dos povos originários, esculturas, atendendo a época modernista, né? Vamos pintar o Brasil. E também fui ao sebo e encontrei 4 livros interessantes que eu garimpei no sebo e que eu vou pesquisar. Então, ando bem interessado na história da coluna Prestes, sobretudo depois que eu fui a Indaiabira, cidade onde meus pais nasceram, e sobre a história, né, que eles sempre contaram sobre o tempo da revolta. Então vou ler um pouco sobre a coluna Prestes. Comprei esse livro, comprei a coluna Prestes do Lourenço Moreira Lima, o sentido, boa tarde Márcio Moreira, sentido do tenentismo, e de Luiz Maria Veiga, a coluna Prestes. Então vamos estar lendo aí para entender o que foi a coluna Prestes. E aí, eu que tive ótimos, bons professores de história, maravilhosos, né? Não vou citar o nome deles aqui porque são alguns, mas aprendi a gostar muito da história. E ultimamente eu tenho pensado bastante que muitos buscam as teorias externas. O marxismo, o leninismo, né? Eu mesmo já li muito sobre Che Guevara, sobre América Latina. Mas é importante, e aí nós julgamos conhecer a história do Brasil. Porque gostamos de história, julgamos conhecer a história do Brasil. Mas por mais que nós conhecemos a história do Brasil, quanto mais nós lemos, quanto mais nós andamos o Brasil, mais nós ficamos admirados e surpresos o quanto nós não conhecemos a história do Brasil. Lembrando que não basta conhecer a história do Brasil, é preciso transformá-la. E o Lula está transformando. Eu estive em Indaiabira, tenho registros aqui, né, do Luz para Todos, que chegou no campo, do caminho para a escola, que é um ônibus amarelo que hoje leva as crianças às escolas. Mas nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a história recente do Brasil, né? Governos Lula, governo Dilma, golpe, o bolsonarismo e tudo mais, mas também a história passada. O que foi o tenentismo? O que foi a coluna Prestes, né? Então, coluna Prestes, que até então não dava o devido valor, e os meus pais sempre falaram que eles estiveram lá em Indaiabira, né? Eles falam o tempo da revolta, né? A história oral que é riquíssima. E eu quero ler, quero entender o que foi o tenentismo, né? Quero entender o que foi essa coluna Prestes que enfrentou um dos piores presidentes que o Brasil já teve, e que inclusive era um presidente que cometeu ou foi acusado de fake news. Não, eu não estou falando do Bolsonaro, estou falando do Arthur Bernardes, mineiro, que governou todo o período do seu governo em estado de sítio.
E a coluna Prestes, ela vai viajar o Brasil, né? Aqueles tenentes, aqueles oficiais do Exército Brasileiro que romperam e que viajaram, fizeram a coluna 36 mil quilômetros, e a coluna teve no mínimo 2 vitórias. Uma vitória militar, porque enfrentou o exército regular e sobreviveu intacta durante mais de 2 anos, e uma vitória política, ao conhecer o interior do Brasil. Porque até então a política brasileira era discutida lá no Rio de Janeiro, nas grandes sociedades elitistas de Minas Gerais, de São Paulo, e muitos desses caras que faziam política no Brasil, que decidiam a vida do povo no Brasil, eles viviam mais no exterior do que no próprio país. O tenentismo conheceu a história do Brasil, dos sertões brasileiros, lá, andando, conversando com o povo brasileiro, enfrentando o exército regular, enfrentando os jagunços, ainda destruindo equipamentos que eram usados para tortura, ainda como se estivesse em 1924 na ditadura, na escravidão. Então a República de 89, ela ainda estava muito a desejar. A República, de republicanismo mesmo de fato, talvez só o feriado de Tiradentes. Porque aquele café com leite, né? Minas agora é São Paulo, né? Aquilo não servia ao interesse do povo brasileiro. As pessoas do campo, as pessoas do interior, não tinham escolas. A mulher não poderia votar. Oi, Gil, quem está fora é Santanaro, mostre o livro do Lênin. Samuel dos Santos Mu. Por que você quer ver o livro do Lênin? Qual que é a... Por que você quer ver um livro do Lênin? Deve ter aqui o livro do Lênin, deve ter livro... Tem muito livro aqui, mas por que você quer ver um livro do Lênin? Não entendi. Marcelo Dionísio, comunista! Tá me chamando de comunista. Eu agradeço, né? Gostaria de ser comunista, de estar afiliado a um partido comunista, né? Mas não sou um comunista. Mas agradeço aí, para mim ser chamado de comunista é um elogio, né? Eu vou ver se eu encontro aqui, já que você está me chamando de comunista, embora eu não seja, mas eu vou ver se eu te mostro aqui, e eu tenho aqui o Manifesto Comunista, né? Vamos ver se eu encontro aqui o Manifesto Comunista. Se eu encontrar aqui na minha biblioteca, eu mostro para vocês aí o Manifesto Comunista de Marx. Mas, como eu disse, nós precisamos compreender a história brasileira. Nós precisamos compreender o Brasil, compreender por quê. Por que no Brasil muita coisa é desse jeito e não de outro jeito? Por que Belo Horizonte não é toda interligada por trens, por metrôs, como é Londres, como é Zurique, na Suíça? Por que será? A resposta está na história. Por que nós não temos grandes reservas de ouro no Brasil, se aqui nós temos e tínhamos grandes jazidas de ouro? A resposta está na história. Por que o nosso salário mínimo é de 1.000 e poucos reais, enquanto lá na Suíça é de 5.000? A história, a resposta
está na história. É a história do Brasil que vai dizer por que não está. Porque Juscelino Kubitschek, por exemplo, que foi presidente da República durante 4 anos, ele foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas Gerais. Aécio Neves governou Minas Gerais durante muito tempo. Anastasia, idem. Por que não fez um projeto? Por que será? Então é muita falácia, né, e muita arrogância de vocês querer atribuir a ausência de coisas no Brasil ao Lula. Até porque o Lula foi o que mais fez. Se tem luz no campo hoje, quem levou foi o Lula. Não foi Fernando Henrique, não foi José Sarney, não foram os militares. Não foram os militares que ficaram 20 anos no poder. Os caras ficaram 20 anos no poder e não fizeram metrô em Belo Horizonte. Meu Deus. Meu Deus, o Vargas trouxe grandes siderurgias no Brasil. Os militares começaram a fazer a Transamazônica e não conseguiram terminar. Percebe? Então tudo isso é história. Nós precisamos compreender a história. Precisamos compreender. Por que o Lula não conseguiu fazer mais pelo Brasil? Por que a Dilma não conseguiu fazer mais? Ontem, o Zema, governador de Minas Gerais, concedeu a medalha Tiradentes, que deveria ser concedida a democratas, a patriotas, a um cara chamado Michel Temer. Um cara de soberania não tem nada. Um cara que acabou com 5 anos da nossa aposentadoria. Vamos precisar trabalhar mais 5 anos. Um cara que participou de um golpe contra a democracia brasileira junto com Eduardo Cunha, junto com Aécio Neves, junto com Sérgio Moro e muitos outros. E Bolsonaro, que deu o golpe falando em nome de torturador, violador de crianças. É isso que a história brasileira, ao estudá-la, vai nos trazer. O senhor Zema, que quando eleito governador aqui de Minas Gerais, não sabia o que era a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, que outro dia recebeu um livro e não sabia quem era Adélia Prado, que com certeza não sabe quem é a Cecília Meirelles, que escreveu O Romanceiro da Inconfidência. O Zema, esse idiota praticamente que governa Minas Gerais, comerciante, dono de postos de gasolina, de lojas Zemas, ele concedeu ao Sérgio Moro a medalha Tiradentes. Ora, Sérgio Moro é aquele que deu voz a criminosos delatores, como Joaquim Silvério dos Reis, aquele que, para ter seus bens mantidos, delatou, entregou, obrigado Wigson pelas rosas aí, muito obrigado pela gentileza, entregou, delatou Tiradentes e toda a Inconfidência Mineira à coroa portuguesa. Foi isso que o Zema fez aqui. Sabe por quê? Entregou aí pro Sérgio Moro e pro tempo para agradecer, porque o Zema só foi eleito nesse contexto do esquema lesa-pátria. O esquema lesa-pátria do Moro, Temer, Zema, Bolsonaro é um mesmo esquema. É o esquema que culminou no golpe contra Dilma, na prisão ilegal do Lula, nas tentativas de golpe dentro do golpe, no fechamento de rodovias,
na destruição de patrimônio público e da memória do povo brasileiro. Quando aqueles vândalos terroristas do 8 de janeiro atacaram lá os três poderes, eles fizeram questão de destruir obras de artes dos modernistas, aqueles que diziam: vamos pintar o Brasil, vamos conhecer o Brasil. Obrigado, Lorde Laerte, que me seguiu. Então, eles fizeram questão de destruir. Sabe por quê? Porque não trata de vandalismo puro e simples. Trata de uma ação orquestrada por gente que não ama o Brasil, não gosta do Brasil, gente que quer vender o Brasil, gente com pensamento colonizado, gente com pensamento norte-americanizado, gente que ao longo da nossa história sempre conspirou contra os direitos e o interesse do povo brasileiro. Tiradentes dizia: se todos nós quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. O grande problema é que muitos de nós queremos, mas existem os lesas pátrias que não querem. Ao longo da história, esses lesas pátrias, eles fuzilaram Frei Caneca, esquartejaram Tiradentes. Para quem gosta de literatura, para quem leu Lima Barreto, o Policarpo Quaresma é um cara fuzilado no começo da República pelo cara que sucedeu Deodoro da Fonseca, o tal do Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Quem assistiu aquele filme, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, é o filme, o livro do Lima Barreto é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. E isso, conhecer história, estudar história, compreender a história brasileira, não é para idiota de internet. Não é para quem faz uma programação aí para ficar aí xingando no TikTok. Para isso nós temos que ler, nós temos que pesquisar, nós temos que ouvir a história oral contada pelos nossos pais, pelos nossos avós, e temos que pesquisar ela. Então por isso que eu vou ler a coluna Prestes do Nelson Werneck Sodré. Então a coluna Prestes. Vou ler Lourenço Moreira Lima, a coluna Prestes, Marchas e Combates. Vou ler O Sentido do Tenentismo. E vou ler a coluna Prestes do Luiz Maria Veiga. Percebe? Então hoje consegui encontrar num sebo esses livros. Isso é muito bom, estou muito feliz com isso. E nós vamos estudar um pouco da história do Brasil. Gianni Caixeta, fiz o L com muito orgulho. Sim. Hoje, inclusive, o cara do sebo me falou o seguinte: eu também votei no Lula. Mas olha, você é muito corajoso de andar com essa camisa do Lula. Tem muito idiota aí. Eu falei, não é coragem, meu amigo. Nós não podemos ter nenhum tipo de medo em defender a nossa história, em defender o nosso legado. De onde é que nós viemos? Eu posso morar num apartamento hoje aqui no centro de Belo Horizonte. Posso ter o meu serviço hoje, mas eu sou de origem camponesa e operária. Os meus pais foram expulsos
praticamente da zona rural. Meu pai foi metalúrgico, eu também fui metalúrgico. Essa é a minha história. Essa é a história da maioria do povo brasileiro. Por que que nós vamos defender interesses dos Estados Unidos, interesses de dono da Amazon, dono não sei de onde? Nós temos que defender o nosso interesse. Ah, mas eu sou burguês, eu sou empresário, que seja. Mas saiba defender o interesse do Brasil, porque o empresário norte-americano ele defende o interesse norte-americano. O empresário lá russo defende o interesse russo. O empresário de Israel, ele defende o interesse de Israel. Agora, se tem empresário brasileiro que compra mansão lá nos Estados Unidos e quer defender o interesse dos Estados Unidos, como aqueles portugueses que vieram para cá para colonizar isso daqui, mas eles não vieram para morar aqui, para viver aqui. Alguns nem a esposa trouxe, porque o que eles queriam é chegar aqui, ganhar muito dinheiro aqui para gastar em Portugal. Esse pensamento elitista continua presente na nossa elite. A maioria da elite brasileira não mora aqui. Não aplica o dinheiro que eles ganham aqui. Sabe onde eles aplicam o dinheiro que eles ganham? Nas Ilhas Caimã, na Suíça, nos Estados Unidos. Por quê? Ah, é porque lá não paga imposto. Não, não é só questão de imposto, não. É a questão também da mente colonizada. Eles viajam lá para Europa e lá o museu lá de Paris, eles já acham lindos. Mas o Brasil tem um monte de museu, eles nem sequer vão em museus brasileiros. Porque a história da Inglaterra é linda para eles. A história do Napoleão Bonaparte é linda para eles. Mas eles não querem saber quem foi Frei Caneca. Não querem saber quem foi Luiz Carlos Prestes. Sim, já visitei, inclusive hoje. Fui a um museu. Sempre visito. Então vejam. Eles não querem saber. Eles vão lá para Amsterdã. Nossa, que lindo! Tem ciclovia em Amsterdã. As pessoas andam de bicicleta em Amsterdã. Eles até postam foto no Instagram, fazem vídeo dizendo, olha que lindo. Mas aí o Haddad abre ciclovia lá em São Paulo, eles caem de pau em cima do Haddad. A favor de taxista, a favor de gente que anda com seus carros novos e não querem ser incomodados por ciclistas. É esse pensamento medíocre, colonizado da elite brasileira e que alguns trabalhadores perdidos aí, que se julgam classe média, se perdem nisso e preferem defender os interesses externos que os interesses brasileiros. Eu moro em Amsterdã, que bom. Parabéns para você, né? Parabéns para você aí que mora em Amsterdã. Então, o Brasil, as capitais brasileiras, por que que BH não é Londres? Por que que BH não é Londres? Porque o povo brasileiro não tomou para si o nosso patrimônio. Por que que lá na Europa tudo é preservado, a memória lá é preservada? E aqui os caras querem destruir o que restou da nossa memória. Querem destruir os casarões antigos para construir prédios novos. Querem fazer lacração aí contra a memória. Então percebam que esse movimento lesa pátria
esse movimento Lesa Pátria, que está em marcha aí já há algum tempo, eles querem a destruição do Brasil e não a construção. O Brasil sequer chegou ao estágio de um país capitalista liberal. Se vocês pesquisarem, os principais países capitalistas do mundo fizeram a reforma agrária. Reforma agrária não é uma coisa de país comunista. O país comunista nem faz a reforma agrária, porque já distribui terra para todo mundo mesmo, já faz parte do processo. O país capitalista, como os Estados Unidos, fizeram a reforma agrária, a Europa fez sua reforma agrária. O Brasil não é nenhum país capitalista ainda. O Brasil continua um país feudal, com práticas feudais. Essa é que é a grande realidade. O trabalho escravo lá no sul do país, não é um ponto fora da curva. É algo que esses caras vêm praticando há muito tempo. Porque eles já vieram para o Brasil, ganharam terras aqui. Para eles, teve terras, teve grana. Para muitos fascistas, nazistas lá que fugiram da guerra. Para a nação indígena que foi despejada aqui, rua. Para o trabalhador escravo que trouxeram da África, trabalharam mais de 300 anos, depois uma chibatada até sangrar e jogado nas sarjetas. Essa é a história cruel do Brasil. Essa é a história cruel do Brasil. Se você pesquisar na sua cidade, se você pesquisar no seu estado, ela ainda está lá. Por que aqui em Belo Horizonte tem uma rua chamada Fernandes Tourinho? Quem é Fernandes Tourinho? Quem é Fernandes Tourinho? Você vai pesquisar. Vai saber que é um cara lá de 1500, que matava índio, que matava povos originários do Brasil. Essa é a nossa grande realidade histórica. Então é isso, meus amigos e amigas. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Espero que tenham gostado da live. Espero que possamos, estar juntos aqui para próximas lives que nós vamos fazer. E queria pedir uma gentileza para vocês. Quem gostou da live, eu peço que dê uma curtida. Dê uma curtida. Se puder e quiser, mande algum presente. E quem não gostou da live, eu peço que respeite a live e não precisa assistir novas lives. Simples assim. Ninguém é obrigado a gostar da live. Perfeito? Então é isso. Grande abraço aí para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu. Grande abraço aí a todos e todas.